Oi, meu nome é Márcia Jamile e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu farei uma resenha deste livro aqui, Fortificar o Nilo, do Eduardo Ferreira. Esse livro aqui foi enviado pela Chiado Editora, que é parceira do Arqueologia Egípcia. E eles me deram a liberdade de ler esse livro no meu tempo. Daí eu exagerei e demorei um tempão para lê-lo. Mas não vou mentir não, foi o tempinho que eu tive para sentar e ler e anotar tudo. Tá, mas sem desculpinha esfarrapada, está aqui agora a resenha deste livro. O Eduardo Ferreira é arqueólogo e historiador, e este livro aqui é o resultado de uma dissertação de mestrado em História Militar, cujo foco são as fortificações egípcias da 12ª dinastia, como eram usadas, construídas, etc. As fortalezas abordadas são aquelas da Segunda Catarata do Nilo, na Baixa Núbia, e que passaram por um resgate de emergência na década de 1970, que foi aquele lance lá da represa de Assuan, que também foi a responsável pelo traslado dos templos de Abu Simbel, os quais já citei aqui no canal. Link, obviamente, na descrição e no card. Graças a essa represa, algumas dessas fortalezas hoje se encontram embaixo da água, estando hoje somente 2 ainda visíveis. O autor explica que os pesquisadores, no geral, têm pouco interesse em história militar, preferindo então focar em temas culturais ou religiosos. Daí a gente vê a importância dessa obra, não é mesmo? Afinal, é uma das poucas sobre o tema em português. Este livro é dividido em 4 capítulos, e preparem-se para muitas notas de rodapé. Tipo, muitas mesmo. E quando eu digo muitas, são muitas notas de rodapé. Outro detalhe é que alguns brasileiros não muito acostumados com a grafia portuguesa podem estranhar algumas coisas, como por exemplo o uso do termo rapariga. Caso você seja de Portugal, em algumas regiões daqui do Brasil, rapariga significa mulher da vida, tipo prostituta ou amante, fura-olho, talarica. Eu acho que eu não ajudei em nada. E caso você seja somente um curioso, não tenha nenhuma ligação com o meio acadêmico, em termos do estudo do Egito Antigo vocês encontrarão novos termos, tais como o Grupo C, o Awat, que refere-se à Baixa Núbia, Kerma, Tasset, que significa a Terra do Arco, que era um dos nomes dados pelos antigos egípcios para a Núbia, e assim vai. Sendo assim, um conselho que eu dou para vocês é que, antes de ler esse material aqui, leiam algum livro sobre geografia e história egípcia. Caso contrário, vocês irão se perder muito no assunto desse livro. Aliás, só contextualizando onde é que fica a Núbia. Pega o mapa da África e olha o Egito. Vá descendo o Nilo e vocês vão encontrar o Sudão. É ali onde ficava a antiga Núbia. E em relação à divisão de Alta e Baixa Núbia, a Baixa Núbia fica no norte, enquanto que a Alta fica no sul. Tipo o Alto e Baixo Egito, que o Alto fica no sul do Egito e o Baixo fica na área do Delta. Bom, no primeiro capítulo ele fala sobre o papel de alguns faraós da 12ª dinastia na construção de fortes. Ele também apresenta os Medjay e os Satu. Caso você, querida Explorer, tenha assistido o vídeo sobre Assassin's Creed Origins, já sabe mais ou menos quem eram os Medjay. Mas fazendo um mega resumão, a priori eles eram relacionados com os núbios. Quer dizer, eles eram os núbios. E com o correr do período faraônico, eles passaram a designar militares. Ou seja, o que antes era uma comunidade acabou virando a definição para o que é ser militar. Já já eu explico o porquê. E ainda nesse livro são citadas as mulheres Medjay. No entanto, o autor está falando em relação à etnia núbia. Já os Satu eram os arqueiros núbios. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ficar um pouquinho confuso, mas aqui no canal ainda vai ter um vídeo específico só para falar sobre os militares egípcios e os militares núbios, eu juro, até porque é um tema muito legal e que eu espero realmente muito falar, e é porque eu fico muito empolgada e eu quero muito falar sobre esse assunto para vocês porque é um assunto muito legal. Eu até queria que fosse tema da minha tese, mas enfim, né? Tá mais fácil eu ir para a Coreia do Sul do que ter um orientador. E uma coisa que o autor salienta aqui é que usualmente o exército núbio é visto como inferior por alguns acadêmicos. O que não é verdade. Ele usa até o exemplo de uso de embarcações que poderiam ter sido utilizadas por eles em frotas. E dedica algumas linhas para explicar que a tecnologia de guerra desses povos era muito superior do que alguns acadêmicos imaginam. Inclusive debate como alguns pesquisadores subestimaram o poder de Kerma. Kerma é uma região da Núbia, tá? No segundo capítulo, um dos primeiros pontos abordados é a demografia egípcia e as cidades muradas. E explicando rapidinho, demografia em relação ao número de indivíduos em um determinado lugar. Depois ele parte para as fortalezas, explicando que não se sabe muito sobre os habitantes desses lugares, como eles viviam e como era a sua organização. O motivo de se fixar fortes na fronteira com a Núbia também é explicado.
Em termos simples, era para controlar e fixar uma fronteira, além de, claro, servir de apoio e como base para operações militares. Ele também explica muito brevemente sobre a presença de artefatos arqueológicos pertencentes aos núbios dentro das fortalezas. E explica que algumas populações nativas fixaram residência próxima a elas. O autor até se pergunta por que essas pessoas foram viver lá, próximo dos egípcios, e chega à conclusão que essa proximidade com as fortalezas tem relação com a busca por proteção contra outros grupos também nativos da Núbia. Sem contar que também existiu a entrada de soldados núbios no exército egípcio. E aí é onde a gente entra no assunto dos Medjay. Como eu citei anteriormente, os Medjay eram uma etnia núbia e eles eram militares. Só que com o passar dos séculos acabou que Medjay acabou virando sinônimo para militar. Ou seja, ao longo de todo o período faraônico, nem todo Medjay era núbio. Ele poderia ser simplesmente tebano. Estudar Antigo Egito é uma beleza, né? A gente pensa que é tudo assim certinho e tal, mas não, tem várias complexidades. E o recrutamento desses soldados era feito na Baixa Núbia. E falando em presença núbia dentro das fortalezas egípcias, o autor também dá uma breve explicação sobre imperialismo egípcio, que é uma definição ainda muito debatida no meio da egiptologia. Sabe-se que os egípcios possuem uma alma bem imperialista, porém esse é um tema bastante complexo, o qual eu prefiro dedicar um vídeo só para ele. Mas para você aí que é estudante de arqueologia, história, sei lá, literatura, e que ainda está procurando um tema para debater sobre o Antigo Egito, olha aí, imperialismo egípcio. É um tema maravilhoso. No terceiro capítulo ele trata dos elementos arquitetônicos dessas estruturas e fala sobre as diferenças que existiam entre elas. E aborda, claro, pontos como proteção e captação de água. Então parte para explicar sobre a cidadela, que por acaso não está presente em todos os fortes. Cidadela, assim como as muralhas externas, é uma estrutura defensiva útil, no caso da muralha falhar. Já em relação às muralhas, ele parte para falar sobre a sua construção e o seu uso estratégico. Em seguida, vem as discussões em relação às torres e os bastiões, que são estruturas as quais muitas pessoas nem sequer imaginavam que existia no Egito. E ambos permitiam um maior ângulo de tiro, sendo mais uma defesa para a muralha. As discussões acerca das formas de acesso, tais como portas e escadas, claro que também estão inclusas. Já a residência de generais e soldados comuns é uma grande incógnita, em especial sobre a forma de vida e a subsistência dessas pessoas. O autor até se pergunta várias vezes quantos indivíduos poderiam viver em uma estrutura dessas e qual a capacidade agrícola desses lugares. Então, no quarto capítulo é retomada essa questão de quem eram essas pessoas destacadas para irem viver em fortes, discutindo, obviamente, o número de contingente e a subsistência. Subsistência tem a ver com captação de recursos para a sobrevivência. Uma das questões tem relação com uma distância da fronteira com as principais cidades do Egito. Daí fica a pergunta, que tipo de pessoa aceitaria esse tipo de trabalho? O que ela receberia em troca? Ela recebia algum tipo de incentivo financeiro? Novos cargos, talvez? Em relação a esse último, sabe-se que no Médio Império, os comandantes recebiam o cargo de generalíssimo, que era tipo um cargo muito alto na patente militar, que ainda por cima costumava ser hereditário. E durante o Novo Império, essas pessoas passaram a receber um cargo diferente, que seria o ser vice-rei da Núbia. E claro que o Eduardo também aborda como é que os recrutamentos eram realizados. Ele explica que a cada 100 jovens em um determinado local, um era escolhido para servir no exército. E os recrutas poderiam exercer funções de policiamento ou escolta. E o treinamento desses jovens incluía atividades físicas, como corrida e defesa. Se esse avião cair, esse é meu vídeo de despedida. Queridos Explorers, eu amo muito vocês. Compre meu livro na Amazon. E o treinamento desses jovens incluía exercícios físicos, tais como corrida e autodefesa. Então temos a apresentação do cargo de patrulheiro, que também eram conhecidos como caçadores. Eles patrulhavam o deserto, as fronteiras e as cidades. E agora vai uma curiosidade para vocês. Os policiais de hoje não usam cães para intimidar os bandidos? Já no Antigo Egito eles usavam babuínos. Em seguida ele vai falar sobre os armamentos, falando sobre os seus usos, manufatura, e faz até uma lista de alguns. No caso, lanças, arcos, flechas, maçãs, machados, punhais e espadas. E finalmente chegamos às conclusões finais, onde ele faz um resumo de tudo que abordou no livro. Bom, agora falando do livro no geral, eu senti muita falta de reconstituições de fortalezas, muralhas, torres de vigílias, sinaleiros.
Na verdade tem até algumas ilustrações no livro, mas elas são de uma qualidade bem ruinzinha. E não tem muitas informações. Pessoalmente eu tive um pouco de dificuldade de olhar alguns aspectos desses desenhos. E olha que eu tenho certa familiaridade com o tema militar no Egito Antigo. Por isso que eu acredito que quem é só curioso e quer aprender um pouquinho mais sobre o Egito Antigo vai ter certa dificuldade em entender algumas coisas. Eu também queria ver uma lista das fortalezas em um mapa maior e com uma qualidade bem melhor. No livro tem alguns mapas, em especial na página 46, mas infelizmente as letras estão bem pequenininhas. Eu vou botar a foto aqui do lado para vocês entenderem o que eu quero dizer. Essas são as minhas únicas queixas em relação ao livro. Mas tirando isso, o livro é praticamente perfeito. Se você quiser mais bibliografia sobre o assunto, o autor está colocando aqui, sem contar que ele é uma ótima base para saber sobre a história militar no Egito Antigo. Ele é definitivamente um achado, afinal de contas ele está em português. Vale lembrar que as melhores bibliografias sobre o assunto estão em inglês. Sendo assim, eu só posso agradecer a Chiado Editora por enviar esse título. E fica aqui a minha recomendação pessoal para vocês. Eu sinceramente acho mesmo que esse livro é um achado, é tanto que eu não tirei as marcações, eu planejo usá-lo em um artigo futuro. Então, Chiado, seja legal e publique mais livros de egiptólogos, por favor, por favor. A gente tá precisando de mais edições em português. Mas enfim, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir. E caso ainda não seja inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Gente, não vai cair o dedo de você se você se inscrever, é só clicar em inscreva-se e acabou. Vem fazer parte dessa família Explorer. E não deixa de me seguir nas redes sociais. E obrigada por assistir esse vídeo. E continue acessando o site.